Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que assistem, nos acompanham aqui de alguma forma, seja onde, seja quando, seja como você estiver. Muito obrigado pela sua companhia. Bom, e esse Compocast de hoje pretende responder a essa pergunta: o que é música? Uau, que pergunta difícil, né? Que petulância, que arrogância minha de propor essa pergunta aqui, né? Bom, já deixo aqui então as minhas desculpas, né? Porque essa é apenas uma tentativa assim, um tanto quanto insolente, né? De responder a essa pergunta, mas aqui vamos nós. Bom, a gente pode começar então pensando nessa pergunta e tentar respondê-la pela exclusão. Então, vamos imaginar aqui um cenário, né? Vamos imaginar um cenário onde exista uma música, a música está feita, né? Vamos chamar assim por enquanto, ela está criada, né? Consolidada, vamos pensar dessa maneira para a gente depois vir desconstruindo. E essa música foi assim escrita numa partitura, né? E ela foi registrada então numa partitura. Ela foi também tocada, né? Ela foi assim ou cantada ou tocada, mas ela foi executada. E essa música também foi gravada, então há também um registro fonográfico, né? Dessa obra, dessa música. E, obviamente, né, houve um compositor, né, que pensou, né, que criou, que estruturou, que juntou as partes, enfim, da maneira que você quiser chamar, mas que chamou isso de música. Bom, vamos começar então agora a pensar assim, excluindo partes, para ver se a gente chega nessa resposta do que é a música. Bom, se a gente então, nesse contexto, nessa nossa experiência, então se a gente pudesse excluir agora então a partitura. Então essa música ela foi concebida, né, por um compositor, ela foi tocada, ela foi gravada, mas ela não foi registrada no papel, em algum tipo de gráfico, né? Não há nenhum registro gráfico dessa música. Bom, a gente pode dizer que essa música não existe ou que ela não é o que ela é por não haver o registro gráfico dessa obra? Em outras palavras, minha pergunta seria: por não haver partitura dessa música, ela deixaria de ser música? Não deixaria de ser música, ela continuaria a ser música. Então, nós podemos dizer que aquilo que está registrado na partitura, no gráfico qualquer, num registro gráfico, não pode compreender tudo o que é música. Pois bem, vamos caminhar mais um pouco à frente. Vamos então agora supor que essa obra não tem registro gráfico, mas também não tem registro fonográfico, né? Não há nenhum registro de áudio, não há gravação dessa música. Nós podemos dizer que essa música então ela deixou de existir porque não há nenhum registro de áudio dessa música? Não, nós também não podemos afirmar isso. Ou seja, a música continua existindo, mesmo que não exista gravação dessa música, né? Em outras palavras, não é o fato de estar gravada
que confere à música o status de existir e a própria definição de música, por assim dizer, não é? Então, pois bem, já eliminamos duas possibilidades. Vamos supor então que a gente, tenha essa obra, o compositor aí compôs, pensou sobre ela, então ele não tem registro de áudio, não tem registro gráfico, mas ele toca a música ou canta, a situação que você quiser, nessa nossa experiência não fará diferença. Bom, vamos supor então que agora ele também não toca essa música, Então essa música, ela está assim, talvez sendo trabalhada por ele, Mas a música, pronta, digamos assim, pronta, não é tocada por ele. Ele não tocou essa música ainda, não cantou, não executou essa obra. E a gente pode dizer, então, que o fato de não ter executado essa obra, de não ter tocado a obra, confere, com a afirmação de que isso faz com que a música não exista, ou seja, em outras palavras, a música deixa de existir porque ninguém a tocou ainda? Não há registro gráfico, não há registro de áudio dessa música e também não há nenhuma execução dessa música ainda. Nós podemos dizer então que ela não existe? Ou que ainda não é música? Não, ainda acredito que isso não é suficiente para dizer que isso tudo, pode tirar da música o status de existência e também de definição, Então, o que resta? O que resta, então, Resta essa música que está na ideia do compositor, na alma do compositor. E veja que a alma aqui não é no sentido romântico da palavra, não, mas no sentido grego, no sentido platônico, aqui melhor dizendo, do que quer dizer alma. Isto é, nos pensamentos, naquilo que é metafísico, aquilo que é próprio da alma. Então, se porventura nós imaginarmos que esta música então não existe nos pensamentos daquele que a comporá, daquele compositor, podemos nós dizer então que esta música não existe? Ou então que essa música não é música, enfim. Bom, aí nós temos sim um grande ponto para a gente pensar. Porque se a música não está nesse lugar, na alma, no pensamento de quem a compõe, então ela não existe, então ela não está. E isso pode nos dizer muito sobre o que é a música em termos mais, assim, digamos, mais principais, em termos mais basilares, em termos mais embrionários. Vamos usar essa expressão que vai nos ajudar a entender melhor. Então, assim, o que é a música? A música é, então, uma ação da poiesis, ou seja, a música é uma ação de criação que se concretiza a partir da ação do pensamento. Isto é, sem pensamento, sem essa faculdade do pensar, do pensamento, e aqui nós estamos tratando do pensamento humano, não há música. Então, no sentido mais embrionário, no sentido mais básico, o que é música? A música é um ato do pensamento, da alma e do pensamento humano. E aonde está a música de maneira igualmente embrionariamente falando? Ela está no pensamento humano. Isso nos leva a 2 outras questões. A primeira questão é que
O que fazemos então com a partitura? O que significa então a partitura, o registro gráfico? O que significa então tocar quando nós tocamos? O que significa então quando nós gravamos? Pois é, estas outras instâncias, digamos assim, da musicalidade ou da expressão musical, são, na verdade, registros desse fazer do pensamento, desse fazer da alma. É mais fácil pensar nisso quando você olha para a partitura. Aquilo é um registro gráfico. Mas tocar também é um registro, né? Não é um registro gráfico, mas é um registro, mesmo que não haja uma gravação, é um registro no tempo e no espaço, muito bem determinados, que pode ser acessado pela memória e individualizado pela experiência de cada um, apesar de também poder ser expressa no meio coletivo, mas ainda é um registro, não é? Da mesma maneira que é também um registro a gravação. Até mesmo, veja só, até mesmo o ato do compositor de colocar no papel ou gravar num celular ali rapidinho suas ideias, todas essas manifestações são também música, mas são música em forma de registro. Então, a música está primeiro, ela está antes do pensamento. Isso nos diz, então, que a música é uma atividade do pensamento. Isso tudo para a gente chegar nessa conclusão. Se a gente quer saber onde está a música e o que é a música, bom, a música está de maneira, como eu disse antes, basilar aqui, de maneira primeira, ela está no pensamento. E o que é a música? A música é uma atividade do pensamento, uma atividade da alma. Após isso, há registros dessa atividade, assim como é a palavra, assim como é o texto, assim como nós também temos pensamentos e os registramos em textos, em palavras. Isso nos leva a entender que música, de uma maneira agora mais ampla, é um ato de comunicação, porque se registramos o que pensamos, estamos comunicando o que pensamos. E aí, se música é então também comunicação, é um ato de registro, também é um ato de registro do que pensamos e estamos comunicando, aí vem todas as questões pertinentes à comunicação, como o que usamos para comunicar, como nos comunicamos, como analisamos aquilo que comunicamos. Aí nós temos os problemas da análise do discurso, nós temos os problemas da semiótica, nós temos os problemas da hermenêutica, enfim, áreas e campos da filosofia que vão tratar justamente desse aspecto da comunicação. E isso, inclusive, dá para um outro podcast, né? Para um outro Compocast. Mas o que eu quero deixar claro é que música, então, ela é esse ato do pensamento que fica registrado e, ao ser registrado, acaba sendo, então, um ato de comunicação. Bom, em segundo lugar, né, essa nossa conclusão nos leva a uma outra questão que está muito em voga nos dias atuais. Bom, o que é o pensamento? O que é a consciência? O que é isso, né? Nós temos hoje muitas inteligências artificiais que são capazes de produzir, né, de maneira, digamos, autêntica ou quase autêntica, isso que nós chamamos de música. Obviamente não estou falando aqui desses aplicativos que compõem de maneira assim muito, digamos, já pré-concebida, né? Não estou falando desses aplicativos, estou falando de redes neurais complexas, experiências, né, com redes neurais complexas e que pode, assim, a partir de um sistema de retroalimentação, pode aprender a compor uma certa linguagem, enfim. Obviamente que nós não estamos hoje
né? Nós não podemos ver assim de maneira clara e nem podemos usar uma inteligência artificial que seja 100%, né, igual à inteligência humana no que diz respeito à criação musical. Mas nós estamos quase lá. Existem já projetos variados, projetos muitos, né, em universidades sérias por aí pelo mundo, em que a inteligência artificial já está assim tão avançada que pode, né, trazer o nível de complexidade e o nível de subjetividade, né, que a gente encontra na mente humana. Por isso a gente fica com essa questão, né? Se a música é então essa atividade do pensamento que passa a ser registrada e depois disso ela passa a ser registrada, então e se uma máquina puder pensar? Bom, essa é uma ótima pergunta e deixo essa pergunta com vocês. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e lembro a você que se você quiser nos apoiar, se você quiser e puder, você pode entrar lá no apoia.se/Compocast e nos ajudar, né, e nos apoiar com o valor que você quiser. Assim, você está nos ajudando a melhorar nossa produção, a melhorar aquilo que nós pensamos para o Compocast e, quem sabe, nos fazer assim voar mais alto, né? Quem sabe poder produzir mais programas em outros formatos. Então, apoie a gente lá se você puder e se você quiser, é claro. apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, tchau!